Gostaria de iniciar aqui a nossa conversa parabenizando esse modelo de evento, né? Parabéns! Precisamos aprender com isso aqui no nosso canto, nossa cidade, né? Sem dúvida é um evento que é fantástico, tá? É a primeira vez que eu estou participando do RoadSec, né? E a primeira vez eu já estou participando como palestrante. Agradeço aí o aceite da palestra pela organização. Gostaria também de parabenizar os apoiadores locais do evento, que sem eles, com certeza, não seria também possível, né? Bom, Disassembler. Como craquear um software a serviço da segurança e justiça? Porque, né, geralmente a gente associa aí o Disassembler com cracker, de fato é. Mas como fazer isso de uma maneira legal? De uma maneira que sirva à justiça, que é o que nós peritos precisamos. Para exemplificar essa palestra, eu estou trazendo aqui um caso real, tá, que teve aí seus nomes escondidos e tal, exatamente para preservar a identidade das pessoas que nele estão envolvidos. Tá? Bom, mas antes disso, vamos conversar, dar uma nivelada aí, o que é Disassembler, né? Disassembler, bom, eu não consigo dizer que é o Disassembler sem eu primeiro falar do que né, como funciona aí a compilação. A compilação, você tem um código-fonte, ele passa por um processo de compilação que vira aí o código de execução de máquina. Portanto, o Disassembler, ele é exatamente o processo inverso. Ele pega do código de máquina e remete de volta a uma linguagem intermediária, como o Butch falou aqui na primeira palestra, né? E muitas vezes tudo que a gente tem vai ser, para perícia, né, vai ser esse código intermediário. Nem sempre a gente consegue resgatar a linguagem pátria daquele código. Ok? Então, vamos começar a falar um pouco sobre Disassembler. Deixa eu contextualizar vocês. O Mr. X, que era o dono de uma empresa de software que tem mais ou menos 450 clientes na cidade de Fortaleza, nos procurou. Né? Ele tem um software de retaguarda para posto de venda, folha de pagamento e uma série de outras atividades que servem aí a empresa nas suas atividades rotineiras e processuais. Tá? Se alguém tiver um smartphone e quiser fazer essa conta aí, vale a pena. O software dele ele vende em torno de, dependendo do pacote, de R$ 3.500. Multiplique aí 3.500 por 450 e me devolva essa informação. Certo? Ele cobra em média R$ 350 a R$ 450 de manutenções mensais para cada um desses clientes. Então, só de venda de software deu quanto? 2 milhões e um trocado, né? Olha aí, 1 milhão e pouco. Então, não é qualquer empresa. E de manutenção, ele ganha quanto mensal? 450 vezes 450. Então, ele ganha mais ou menos isso mensalmente na empresa dele. Tá? Então, o que aconteceu? Essa empresa tem ele, que ele era uma pessoa não formada, mas que estudou muito durante a vida e conseguiu produzir o software dele em Delphi, né? Utilizando o banco de dados Firebird. Tá? E, de fato, o software dele servia muito bem a seus clientes. Tudo bem? E aí o Mr. X, ele descobriu o quê? Estavam vendendo um software uma solução mas muito parecida com a dele na web. Mas muito parecida mesmo, que ele achou muito estranho. E ele decidiu entrar em contato com essa pessoa para sondagem de mercado, né? Daí ele reuniu seus programadores e falou, cara, eu acho que um dos nossos clientes deve ter contratado alguém para copiar o nosso software aí e está vendendo uma solução muito igual na web. Depois dessa reunião que o Mr. X foi acessar de novo o site que estava oferecendo a solução, ele tinha sumido. Opa! Depois da reunião com os meus programadores, o site sumiu. Aí ele começou a achar estranho. E aí, de repente, ele entra na sala de programação. De repente, ele entra na sala de programação. Meu cliente, né? Tudo é de repente. De repente, ele entra na sala de programação dos programadores
E aí ele percebe que tem um e-mail aberto de um programador com a tela aberta. Que ele olha, ele percebe que estava em negociação o referido sistema. Então ele descobre que, na verdade, o programador dele era quem tinha pego esse sistema e comercializado. O que ele fez? Daria uma justa causa? Sim. Depois de um pouco de trabalho? Sim. Mas ele preferiu demitir o cara, dar todos os direitos, mandar o cara embora e falou, ó, eu não quero mais ver esse software sendo comercializado. Você deve ter levado tudo daqui e o software é meu. Certo? Não satisfeito, esse programador, ele começou, depois que saiu da empresa, a ser mais agressivo. Ele começou a entrar nos servidores dos clientes, apagava tabelas iniciais de configuração do sistema para dar pau. E quando dava pau, ele ia no outro dia oferecer uma nova solução. Né? E ele começou a descobrir isso. E aí ele entrou em contato, né, comigo, na verdade com o professor Marcos Monteiro, da PECOF, o qual me convidou para a gente arguir sobre esse caso como peritos de acusação. Né? E o que o Mr. X nos passou? O Mr. X ele nos passou 2 executáveis e 2 bancos de dados. Certo? Ok. Passar 2 executáveis é simples, você instala, mas não era um instalador. Ele foi lá na pasta onde estava instalado de um ex-cliente a solução, que ele oferecia muito mais barato, e só pegou o executável e trouxe. Foi tudo que ele conseguiu, juntamente com o banco, e jogou para nós. Toma, eu quero que vocês provem que é plágio. Porque é plágio. Eu vi funcionando, eu sei que é plágio. Mas eu vi funcionando e eu sei que é plágio, para a justiça não quer dizer nada. Eu preciso arguir sobre o caso. Eu preciso provar ou dar condições do juiz interpretar que aquilo de fato é plágio. Eu não posso só chegar e dizer, é plágio. Sabe? Primeiro ponto que eu fui logo foi nos bancos de dados. Né? Por quê? Firebird. Firebird em versões anteriores, que é o caso desse software, que foi construído em meados aí dos anos 2000, todo mundo sabe que ele tem uma senha padrão que desbloqueia tudo. E foi o que a gente, né, um bocado de gente já balançou a cabeça, já andaram procurando. Né? E foi exatamente o que a gente buscou. Eu fui no banco e comecei a ver similaridades incríveis. Né? Ou melhor, coincidências incríveis. Porque eu não posso dizer que é plágio. Quem vai arguir sobre isso é a justiça. Né? Mas ó, o nome da tabela era crédito cartão, aí no outro banco era cartão crédito. Aí o nome do campo era COD cartão, na outra tabela cartão COD. E todo o banco estava assim. Todo o banco estava assim. Isso por si só já é um prato cheio para o laudo. Mas o Mr. X, curioso, decidiu abrir o banco de dados antes de me entregar. E ele não tomou um cuidado a abrir em somente leitura. O que aconteceu? A última data de alteração do arquivo estava para um dia anterior, do qual ele me entregou o arquivo. Isso invalida a prova. A defesa ia dizer, tá, mas quem me garante que não foi ele que fez todas as alterações no banco para ficar igual? Eu liguei para ele e perguntei, cara, você abriu o banco de dados? Abriu. Tomou cuidado para abrir com o modo leitura? Deixa. Já era banco de dados. Então, só o que nos restou foi o executável. Certo? E aí entra a função do disassembler. Né? Então, o que a gente fez? Pegou os executáveis grandes, né? E resgatou eles numa função assembler. O assembler que eu decidi utilizar foi o Hooper. Né? É uma versão paga do Hooper, ao contrário do que alguns colegas falaram, eu comprei a licença, porque se a defesa me pedir para mostrar a licença do software e eu não mostrar, ele invalida o meu laudo, como fruto de uma árvore envenenada, a minha prova, certo? Então não posso utilizar. E aí, nós fizemos aí a decompilação dos 2 softwares. 4 milhões e meio de linhas de código em cada um. Delphi, né? Então, assim, humanamente impossível para que nós
olhássemos linha por linha e dissesse, ó, essa é igual a essa é igual a essa. Humanamente impossível. Então, a primeira parte que nós fizemos foi o quê? Transformamos todo esse software para um hexadecimal, organizamos por ordem alfabética. Por quê? Se o cara trocasse a função de lugar uma pela outra, já daria diferença. Então a gente organizou ele de uma forma alfabética. Só aí já deu uma porcentagem de 40 e poucos % de linhas idênticas, sem pôr nem tirar nenhuma vírgula. Veja, idêntico, sem pôr nem tirar nenhuma vírgula. Ou seja, o espaço já mudaria, não contaria nesse percentual. A mudança do nome de uma variável já não contaria nesse percentual, através desse método. Mas só isso ainda é um argumento fraco para a justiça. Certo? Então nós continuamos a investigação. Como é humanamente impossível a gente olhar função por função desse grandíssimo sistema, né? Nós decidimos usar um recurso do Hooper, e aí foi uma das nossas vertentes, que ele faz uma análise visual do Hooper, do código, através de uma coisa chamada árvore de chamamento. Ou seja, qual função chama qual em que momento. Certo? A gente percebe, eu não sei se dá para ver, provavelmente não, mas os nomes das funções aí, detalhe, eu tenho um sistema aberto do lado do outro. Então perceba, no primeiro sistema eu tenho aí uma função chamada close handle, no outro também tenho. Então vocês vão ver que os nomes das funções que o assembler conseguiu recuperar são idênticas em ambos os softwares. Então isso foi usado como prova. Mas só isso, só essas coincidências, ainda não é válido para um laudo judicial, né? Então nós continuamos aí a investigação e percebemos o seguinte, que as coincidências continuam perdurando por todo lugar que a gente passa. Funções com o mesmo nome, certo? Aí a gente entra nas funções com nomes diferentes. Por quê? Quando o assembler recupera, não necessariamente ele vem... eu posso ter duas funções iguais, só que elas podem vir com nomes diferentes. Percebam, eu tenho funções nominais diferentes, porém, entretanto, elas fazem exatamente a mesma sequência de coisa. Certo? A gente percebe que é o mesmo sistema. Né? E a gente vai continuar andando no código aí e vai perceber que as funções são exatamente iguais. Ó. Então a gente percebe aí que a função, elas fazem exatamente as mesmas coisas, mesmo tendo um nome diferente. Ó. Int sub, um é 41634, outro é 41db4. Então, elas têm nomes diferentes, mas elas fazem a mesma função. Então a gente achou, assim, quase 80 a 90% do sistema muito parecido, né? Com muita coincidência, né? E houve, a árvore de chamamento é essa. Isso eu considero como tendo sido a nossa principal prova. Por quê? Cara, as funções são muito idênticas e elas são chamadas no mesmo momento. Elas têm um desenho de chamamento exatamente idênticos. Certo? A gente vai andar aqui um pouco nesse código e vai ver que não muda nada. Por mais que mude a complexidade, por mais que mude a ordem de chamamento, percebam? É exatamente igual. Não muda. Então tudo isso foi anexado ao laudo, né? E aqui, na minha opinião, houve a cereja do bolo. Quem programa em Delphi sabe, o Delphi deixa você subir sistemas com debug ativado. Né? Porque ele tem aí, ele grava para você, manda saída para o terminal e tal. E, curiosamente, a sintonia mental entre os programadores do sistema real e do outro era tão forte que o que eles fizeram? Eles decidiram, por obra do além, deixar os debugs exatamente nas mesmas funções, no mesmo momento, em ambos os códigos diferentes. Né? Os caras têm uma sintonia mental muito grande, né? E em dois locais do sistema, ou seja, olha só, eu tenho 4 milhões e meio de linha de código e o cara decide deixar o debug ativado na mesma linha, dentro da mesma função. Tá bom, né? Tudo bem. Então,
Em outras palavras, a gente acabou achando algo aí que é muito pessoal do programador. Porque há um cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com o quê? Em análise de plágio de software? Com frameworks. O framework ele tem programação idêntica para os dois lados. Então você tem que tirar ele fora da sua análise, senão dá um falso positivo. Certo? Mas esse tipo de intricidade aí não. É do programador, cara. Foi uma necessidade dele de desenvolvimento, em algum momento ele acabou esquecendo ali no código, ou trabalha com isso ativado, que não deveria, mas aí é uma outra discussão. Certo? Aí é uma outra discussão. A gente percebeu também algumas curiosidades interessantes. O sistema real, eu vou colocar entre aspas, né? Ele nasceu em meados de 2000, 2003, por aí. O sistema clone, entre aspas de novo, ele nasceu em meados de 2013. Só que eles usam as mesmas bibliotecas. Coincidência, né? E detalhe, algumas bibliotecas utilizadas pelo sistema feito em 2013 já tinham sido descontinuadas em 2008. Entenderam? O cara fez um sistema em 2013, a escolha do Delphi em 2013 já não é tão comum. E ele ainda usa uma biblioteca que foi descontinuada em 2008, que já existia 3 ou 4 versões à frente dela. Né? Então, estranho. Tá? Então, sem análise do código, a gente não conseguiria arguir sobre isso. Né? Sem o disassembly. Certo? Vamos à prática. Vamos ver como funciona direitinho esse disassembly. Então, vamos praticar um pouquinho. O que eu fiz para mostrar para vocês como funciona aí o disassembly? Eu eu escrevi algumas linhas de código, porque, enfim, não é desenvolvimento em C mesmo, que é para todo mundo entender. E basicamente o que eu faço? Eu peço uma senha, a senha ela está bestamente escrita no meio do meu código, tá? E eu comparo, se o cara acertar a senha, que é rootSec, ele exibe o nome dos palestrantes. Caso contrário, ele diz que a senha está inválida. Para esse programinha, ele encerra o programa. Ok? Então, qual é a nossa missão? Descobrir a senha. Pô, vocês já viram, mas a gente finge que não viu a senha ainda. Né? Então, deixa eu sentar aqui. Eu percebo que quando eu abro esse programa no Hooper, esse é o rootSec N1. É esse que está aí desenvolvido. Não, ainda está gravando, mas, ainda está gravando. Quem desenvolveu fui eu, e eu estou me autorizando a me craquear, beleza? Então, não tem problema nenhum. Depois a gente pede para desligar, certo? Então, como eu que desenvolvi, eu vou me craquear é o seguinte. De cara aqui, o código ele é escorrido em Assembler, né? E a função do Hooper que eu acho fantástica, que mostra a árvore de chamamento, é essa aqui. Certo? Olha aí. Tem todo o chamamento do programa aqui. Então aqui, visualmente, eu consigo saber o que está acontecendo. Então, basicamente é o seguinte, cara. Como é que eu faço, né? Outra coisa, um apelo hoje da justiça, principalmente com um alto número de apreensões aí de sistemas e tal, em operações da Polícia Federal, que às vezes eles têm que entrar em sistemas para conseguir dados e tal, e assim por diante. Então, o apelo de como eu conseguir um acesso a esse sistema, ele é grande, certo? Então, cada vez mais essas técnicas de disassembly, elas estão sendo utilizadas, né? Inclusive para ver como funcionava o esquema. De repente você sabe aonde o recurso foi parar, mas como ele foi parar lá, muitas vezes a regra de negócio está aqui dentro. Então você precisa vir aqui, certo? Então, o que eu procuro aqui? Basicamente, eu procuro uma pista de que ele tenha decisão de lado, né? Ou vai para um lado, ou vai para o outro, a gente vê que tem em vários locais. Mas, o que nós podemos fazer é o seguinte. O que eu procuro dentro do meu código? Vamos executar. Aqui eu estou executando e ele está me pedindo a senha. O que está escrito aqui? Digite a senha. Pronto, essa é a pista que eu preciso. Para que eu venha no Hooper e procure dentro do meu código o digite a senha. Ctrl F. Digite a... Já achou aqui, Certo? Eu percebo que tem aqui, ele usa o digite a senha,
caiu alguma coisa. Eu percebo que ele me mostrou o digite a senha, eu consigo abrir minha árvore de chamamento, ele já me mostra exatamente em que parte ele divide, ó. Então, o que eu percebo? Que nesse... Opa, aqui, assim é melhor, né? Que nesse chamamento bem aqui, ó, esse JE, é exatamente onde a gente está desviando caso esse teste dê negativo, que é o teste da senha. Certo? Então, basicamente, uma das técnicas mais simples de eu bypassar uma chamada de senha num programa, dos programas mais rudimentares, digamos assim, né, de linguagens mais antigas um pouco, basta que eu negue a chamada, essa função aqui. Cara, nunca passe por aqui. Sempre vá pelo caminho que eu quero. Certo? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou alterar esse cara, né, modify, só vou dar um nope nele aqui, ó. Não chame essa função nunca, jamais. E aí eu vou gerar um novo executável, vou chamar de Hacked road, né? Vou salvar num pendrive que está plugado no meu computador. Como eu também faço análise algumas vezes de malware, o meu VM ele não é compartilhado com o Mac, por questão de segurança. Então, eu vou só conectar agora o meu pendrive aqui no meu Windows. Road Racket, cadê? Racket Road, né? Esse bem aqui, ó. Beleza, abri. Agora ele está rodando o Racket Road. Vou digitar qualquer... Opa, não foi esse não. Cadê? Vamos de novo. Vamos lá. Deixa eu desplugar o meu pendrive. Fechar esse carinha aqui. Pronto. Vamos no código do Hooper de novo. Vamos voltar. Move. Porque não é aqui não. Digite a senha. Beleza. É esse cara aqui que eu não posso deixar chamar. Tá bem aqui. JE. Opa, até pulou. JE. Então esse cara aqui que eu tenho que negar. Modify Nope Region. Beleza. Vamos gerar o executável. Vou chamar de... Colocar um cat7 aqui do lado para a gente não confundir. Salvo no pendrive. E aí, 777. Digite a senha. Digito qualquer senha e ele me mostra os palestrantes. Certo? Então a gente acabou de dar o bypass na senha desse programinha aqui que eu desenvolvi. Então, bom, esse desafio começou com um aluno que desenvolveu... se tivesse mais tempo eu mostraria, visto? Tem muita coisa engatada aqui, pode tirar o microfone, vai ser difícil. Bom, outro programa que eu mostro para vocês de desassembly que é muito interessante também, é aqui o Dolly, né? Alguém já mexeu no Dolly? Downloads, o Dolly, está aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, eu vou mostrar a metodologia que a gente usaria no programa, só não vai dar para testar, mas aí vocês testam em casa que dá certo. Aquele programa que nós estávamos utilizando, que eu não vou falar o nome que já está no stream aí, né? Ele possui esse executável, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse executável aqui dentro do Dolly, ó, que também é um desassemblador. Né? Então ele abre aqui para mim, certo? Todo o código do programa aqui, vocês percebem que o programa foi desassemblado. Eu vou mandar ele mostrar as subchamadas desse programa, tá? Ele me mostra. Vou organizar aqui por ordem alfabética de subchamadas. E o que eu procuro, cara? Ó, todo programa que tem aí que ele vai precisar de uma senha, em algum momento ele vai ter que fazer comparação de strings, não tem como fugir disso. Nem que a string seja gerada por uma subfunção, ou nem que ele compare essa string criptografada já, mas ele vai ter que fazer uma comparação de strings em algum momento na vida. Não tem como ele não fazer isso, né? Nem que você criptografe antes da comparação, nem que você gere o código no servidor e depois pegue de volta, o seu software local, se for executável, ele vai precisar fazer a comparação de string. Então, dentro do assembler, o que é que eu preciso estar monitorando? Exatamente a comparação dessas strings, né? Então, eu vou procurar aqui por strings comp, né? Eu vou bater uma foto aqui para vocês e vou ampliar já na tela aí. O que eu estou procurando é por isso aqui.
Aqui, ó, deixa eu bater uma fotozinha aqui. O que eu estou procurando é exatamente isso. Aí... Eita, para onde foi agora? Então, o que eu mando o meu computador monitorar, né? Eu mando ele monitorar exatamente esse string comp IA. Veja, toda chamada que bater a essa string, ele vai gravar para mim. Então, o que acontece? Quando eu digito o nome lá, que ele pede nome e serial embaixo, eu digito o nome, digito qualquer coisa. Nesse momento que eu aperto o botão, o que ele faz? Ele chama uma função que bate o que eu digitei com o que ele está esperando. Pronto. Como está sendo monitorado, ele traz para mim o código que ele espera. E aí você consegue gravar esse código, põe um bloco de notas e depois insere esse código lá no programa. Tá? Por que eu não consegui fazer? Porque como o programa gravou no registro aí, né, já a autorização, quando eu instalo ele já vai direto. A propósito, a mesmíssima técnica que a gente utilizou no programa que eu desenvolvi de desviar a função, dá certo. Então são duas técnicas distintas de craqueamento de software que a gente usa mediante a autorização judicial, né, para que a gente consiga dar bypass em senha, dar bypass em code e assim por diante. Eu só deixo um alerta aqui para vocês que é o seguinte, craquear software é crime. Usar software craqueado também é crime, né? E mais um alerta que eu faço para vocês também é o seguinte, deixa eu voltar para a apresentação. Eu tenho um blog, quem quiser depois dar uma olhada nele, eu sempre estou falando um pouco sobre computação forense, um pouco de segurança, um pouco de... É um blog que não é nem muito voltado para a nossa área, tem algumas coisinhas, é mais voltado ao usuário mesmo, alguns alertas de segurança, né? E eu também convido vocês a conhecerem um pouco da APECOF, que é a Associação dos Peritos Forenses, né? Nesse caso, esse símbolo ainda é um antigo, que é do Ceará, mas a APECOF ela tirou do Ceará e ela está presente hoje no Brasil todo. Bom, perito forense, geralmente a pergunta que me fazem é, preciso ser concursado para ser um perito? Não, você precisa ser formado para ser um perito, né? Ou ter a sua experiência comprovada perante a sociedade. No nosso caso, o diploma serve. Mas então, como eu atuo? Ou como perito judicial, ou como perito de acusação ou defesa. Tem as três atuações como perito, tá? Então, não precisa ser concursado, não. Não sei que você queira ser perito da PF ou da Polícia Civil. Mesmo assim, em alguns casos, eles contratam peritos ad hoc. Galera, obrigado. Muito obrigado a todos. Boa tarde.